Muito boa noite a todos. É com grande disposição, com grande alegria que aqui estou, né? Então aqui do ladinho vocês podem ver tem uma máscara. Aqui também vocês podem ver, né? Ó, estão vendo aqui? Aqui também na nossa tela nós temos uma máscara. É sempre importante que o álcool em gel, tá, gente? Tudo isso é muito importante neste momento de isolamento social que nós estamos vivendo, né? E gostaria que, em nome da Jumper também, que cada aluno observe, tem vários decretos nos municípios, tem várias situações, aqui mesmo no município de Planalto já foram confirmados 12 casos, mais algumas pessoas estão fazendo os exames. Todo cuidado é pouco, né? Hoje a aula está sendo um pouco diferenciada, vocês viram que mudou um pouco o design também da nossa aula. Infelizmente estou com um problema de internet aqui em casa hoje e não consegui fazer a aula ao vivo com vocês, mas assim que tudo normalizar, provavelmente vou estar postando também no canal e passando o link para que vocês possam acessar a aula de hoje. É sempre bom estarmos juntos. Confesso que também sinto falta de estarmos lá na sala, podermos olhar um no olho do outro, fazer as atividades correspondentes às aulas juntos, compartilhar também um pouco da nossa vida, cada qual com a sua condição, né? Mas como o isolamento social é necessário, nós também estamos adotando, enquanto Jump, uma dinâmica toda diferenciada, pensando no seu processo de intelectualização, e é sempre importante você também fazer o seu papel, assistindo às videoaulas, assistindo às aulas online quando possível, né? Para que você não perca a oportunidade de estar crescendo mentalmente, fortalecendo a sua intelectualidade e assim poder desfrutar também da possibilidade de amanhã depois estar atuando no mercado de trabalho ou no empreendedorismo com condições plenas de sucesso, né? Alcançando com certeza altos níveis de desenvolvimento econômico também. Mas é sempre importante destacar que tudo tem uma origem e o processo de formação, a tecnificação, ela é muito importante. Hoje nós vamos refletir mais profundamente sobre alguns temas relacionados novamente àquela reflexão que nós já viemos fazendo há um bom tempo, que diz respeito aos profissionais de venda. Então, hoje você pode acompanhar também via apostila, né? A Arte de Vender 3, aula número 06, da página 16. Profissional de Vendas 3. Hoje nós vamos abordar alguns elementos indispensáveis presentes em muitos e muitos comportamentos, atitudes comportamentais de inúmeros vendedores. Então, como diz aqui do ladinho, fiz um resumo para que você possa se sentir bem à vontade nesse dia. Por quê? O mundo das vendas e as atitudes comportamentais do vendedor, elas estão aí à mercê da visualização dos seus clientes. E hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre as habilidades que precisam ser trabalhadas para o êxito da transação comercial. Então nós precisamos observar também não só os pontos positivos, mas também os pontos negativos e fazer com que aquilo que é negativo passe a ser um processo de aprendizagem e que possa tomar forma de pontos positivos para o sucesso do seu trabalho, do seu desenvolvimento enquanto profissional da área de vendas. Então, o que me chama muito a atenção nesta aula de hoje é a observância para aprimorar as atitudes. Nós precisamos observar as atitudes, tanto quando são positivas, quando são negativas, para que com elas sempre a gente possa ter algum proveito e crescer com elas. O primeiro estilo, como vocês podem acompanhar lá na página 16, é o estilo agressivo ou de alta pressão. Então, o que é isso? São elementos que não vêm somar, né, no seu estilo
de venda. Isso é muito forte. Então hoje nós vamos estudar 5 estilos que não fazem bem no perfil do vendedor. O primeiro deles é agressivo ou de alta pressão. Então vou estar lendo para vocês, depois a gente vai retomando, pegue sua apostila, acompanhe a leitura, para que juntos possamos amadurecer ainda mais estas expressões, estes apontamentos feitos nesta nossa apostila. Então são vendedores que não se preocupam com as necessidades reais de seus clientes. Veja só, ele não se preocupa com a real necessidade do cliente. O que realmente importa é a venda a todo custo de seus produtos. Então ele estabelece com seus clientes uma verdadeira luta de poder, ou seja, faz de tudo para colocar o seu produto. Despreza inclusive seus clientes e pensam que são ignorantes. Viu só? Este perfil do agressivo, de alta pressão, ele acha que o seu cliente é agressivo. Quando exigem mais do que o vendedor, tem a se ofender. Olha só. Então ele se ofende quando oferece um produto e o cliente quer algo a mais. Então o vendedor precisa oferecer algo a mais, uma oportunidade a mais, para que o cliente faça a sua escolha. Eu sempre digo que você tem que vender para o cliente o que o cliente quer comprar, né? Então apresentam somente as características técnicas de seus produtos e se esquecem de enumerar as vantagens. Olha só a questão técnica, que muitas vezes o cliente nem tem conhecimento para saber o que é bom e o que não é. Então ele faz uma leitura totalmente fora da realidade do cliente, porque esta pessoa de fato ela só busca colocar o técnico e não as vantagens, né? Então isso é importante a gente corrigir, né? E toda vez que você passa por uma situação assim, você precisa começar a dosar um pouco mais, né? Como diz aqui nos nossos apontamentos. Não falar muito, você precisa ouvir mais. Não pode ter resposta para tudo. Deixe o cliente também colocar o seu ponto de vista. Então este vendedor agressivo de alta pressão, ele usa uma linguagem técnica a qual os clientes desconhecem e que não tem relevância nenhuma, quer dizer, não é importante tudo isso. São pessoas de posições rígidas, ideias próprias, seguros de si, sem indulgência. Veja só como isso é profundo. Não se importam com as expectativas de seus interlocutores, no caso do vendedor e do cliente. Ele não se preocupa com o que o cliente quer, ele só se preocupa do papel dele como vendedor. Por isso acha que tudo gira em torno de si e de seus produtos. Veja só, o cliente para ele não tem valor, né? Na maioria da parte do seu tempo, indispõe-se com os clientes. Por quê? Não consegue fechar vendas. Atribui esse fracasso à burrice. Então, quando o cliente sai e não compra, ele diz que o cliente é ignorante, que o cliente é burro. Veja só como isso é forte. Então aqui tem um pequeno resumo para você. O vendedor agressivo e de alta pressão. Olha só. Venda a todo custo. Quer saber de vender. Como eu já li antes, destaquei antes, ele faz quase que nenhuma luta com o cliente. Ele trava essa luta de poderes. Ele quer ser mais técnico e quer fechar o negócio. E não dá muito ouvido para o cliente. Ele muitas vezes despreza o próprio cliente. O foco é apenas algumas informações técnicas do produto ou do serviço. Só a parte técnica que interessa. E o cliente é visto como alguém que não entende nada, como um ignorante. Então, se a gente pensar um pouco, logo a gente consegue visualizar pessoas assim. E é sempre importante você trazer isso presente como um processo de aprendizagem. O dia que você estiver à frente do cliente, que não se repita, que você não faça o que um dia você desprezou. Isso é importante em todo o processo de vendas. Então esse foi o primeiro caso que nós estudamos nesta noite. O agressivo e de alta pressão. Com certeza você conhece pessoas, mas não transfira nomes na sua mente. Coloque em sua mente o pensamento positivo. Tire isso
de seu comportamento, de seu estilo de vida. Coloque uma coisa positiva, porque isso, além de ser algo desprezível, ao mesmo tempo é algo que não vale a pena a gente alimentar em nossa mente. Tranquilo? Agora nós vamos dar uma olhada no segundo estilo de comportamento, que é aquela pessoa que age com indiferença e até mesmo muitas vezes é visto como aquele sonâmbulo, né? Então vamos entender um pouco mais. São argumentos inutilizados em seu trabalho, são sem vida, impacto e convicção. Não tem nada disso, não tem expressão de vida, não consegue causar impacto no cliente, não é uma pessoa convicta. Como diz no material de apoio, são desligados e conseguem transformar em rotina as organizações e relações que exercem com outros clientes. Eles é tão pacato este relacionamento. E nós precisamos trabalhar isso, né? Não procuram persuadir nem seduzir o cliente, não procuram nem agradar o cliente, não estão nem aí, né? O trabalho desenvolvido ocorre com regularidade. Para eles é tudo tão normal. Se vendeu, vendeu. Se não vendeu, também tá bom. Então, porém, sempre agem sem nenhuma novidade. São aqueles vendedores que não têm novidade, não têm empenho pessoal, não estão, na verdade, perdidos, sem saber qual atitude tomar. Veja que expressão forte. Aquele vendedor que parece que está dormindo o tempo todo. Aquele que você fala com ele e no final ele diz: o que o senhor disse? Mas sem energia, sem vivacidade. Apresente seus argumentos como simples informações. Quando fala, falou, e se não tivesse falado, não muda muita coisa. Se preocupam mais com as questões administrativas da venda do que a venda, né? Então não se preocupam em fazer uma boa venda. Se preocupam às vezes até em documentos, que é uma segunda parte. O senhor tem CPF? O senhor tem conta aqui? Essas coisas interessam para eles, né? O senhor já comprou aqui? O senhor é cliente daqui? Então isso tudo passa muito com indiferença, né? E nós precisamos observar este perfil comportamental para que nós não cometamos este tipo de atitude quando a gente está diante dos clientes. Então, um resumo para você mentalizar esse comportamento. Aquele vendedor indiferente, sonâmbulo, parece que não está nem aí, não está nem um pouco preocupado em estabelecer relações com o cliente. Uma relação de cliente e de vendedor que se aproximam, né? Então eles não procuram persuadir ou seduzir ou convencer ou apresentar algo com mais vontade, com mais determinação. Parece de fato estarem perdidos, sem sequer o que dizer e muito menos o que fazer. Então este é o segundo estilo comportamental que nós estudamos. Vamos para o terceiro. O terceiro estilo é aquele indivíduo amável ou capacho. Nossa, veja só. Então todo vendedor precisa se impor e estar preparado para conflitos. Entretanto, este tipo de profissional não age desta maneira. Acabam não contradizendo seus clientes para evitar divergências. Deixam influenciar-se pelas exigências dos outros e muitas vezes não sabem como recusá-las. Assim, para conseguir pedidos, fazem descontos, prolongam os pagamentos e reclamam aos departamentos de produção tantas modificações. Veja só, que as margens do lucro se tornam irrisórias. Como esses vendedores são muito amáveis, muitas vezes são manipulados pelos próprios clientes. Procuram, antes de tudo, agradar a ser estimados. Seus argumentos nunca prevalecem. O que vale, na verdade, são os argumentos do cliente. Então é um novo perfil, veja só. Amável e capacho. Então aquele que não coloca aquilo que de fato a empresa estabelece como um princípio de atendimento. Aquele que conversa com o vendedor, aquele que não diz: olha, você tem
uma condição de pagamento à vista, por exemplo. Ele não diz isso. Ele diz assim, olha, só ver como é que fica melhor para o senhor. O senhor tem condições de pagar em 5, 6 vezes. Aqui até a empresa faz em 10 vezes, né? Sem juros, sem nada. Então, o que acontece? Se o cliente disser, eu faço em 15 vezes, eu posso comprar. Não, nós vamos dar um jeito, né? Então, ele se torna uma pessoa que passa a ser convencido pelo próprio cliente. Se a gente pegar e apurar uma situação dessas, ele vai chegar a apresentar um produto e o cliente vai chegar e dizer para ele, esse produto não presta, isso aí não vale nada. O senhor tem razão. Então deu para entender? Então esse amável capaz tem esse perfil, esse estilo comportamental. Então, como resumo, não se impõe junto aos clientes para evitar divergência, né? Para vender fazem desconto, prolongam prazos, negociam do jeito que o cliente quer e não muitas vezes como a empresa gostaria que fosse. Então ele é uma pessoa muito amável, busca agradar sempre o cliente e sempre ser bem visto pelo cliente. Vejam só que perfil comportamental, que estilo, né? Muito forte. E se a gente pensar, que nem eu disse antes, não transforme isso em nomes, mas com certeza você vai enumerar várias pessoas que têm um estilo comportamental, assim como este que ora estudamos. Vamos agora dar uma atenção um pouco maior para o estilo manipulador ou espertalhão, né? Como tais vendedores, nunca se sabe o quanto anda a venda. São propostas pouco claras e dão a impressão de ser quase desonestos. Viu só? Dá a impressão de que o vendedor é desonesto. Isso é muito forte e a gente consegue identificar isso muito também. E é uma limitação que muitas vezes as pessoas até encontram em comprar em alguns comércios, porque o vendedor ele procura ser um manipulador, ele se coloca como esperto, né? Então ele tem pouco rigor em transmitir os pedidos e as condições específicas. A impressão é de que as palavras dele valem mais que tudo. Tem um modo de contribuir na relação para com a empresa, para com a venda, mas que muitas vezes passam a ser vistos como aqueles indivíduos que se colocam acima de tudo e de todos, né? Passam a maior parte do tempo prometendo, e prometem tanto que muitas vezes até passam a se contradizer. Vejam só. E de tantas histórias, de tantas promessas que fazem no decorrer da venda, chega no momento em que o próprio cliente ele começa a duvidar, mas será que é tudo isso mesmo? É um desafio muito grande para o cliente adquirir um produto de uma pessoa assim, que aparentemente parece não estar dizendo a verdade, né? Parece assim de fachada, não deixa muito claro, não entra muito na questão técnica. Então esse é aquele manipulador, ele quer saber de fazer negócio, quer saber de impressionar, quer saber de fechar, quer saber de empurrar o produto. E como eu já disse antes, nós não podemos vender o que o cliente não quer. Você só pode vender o que o cliente quer. Nunca, jamais, em condição alguma, empurre os produtos para o cliente, porque isso pode dar, e com certeza em muitos momentos, dar situações negativas a respeito do seu atendimento e até mesmo a questão idônea da própria empresa, que muitas vezes deixa a desejar por causa desse estilo comportamental do manipulador, do vendedor que se apresenta como um espertão. Ele dá uma impressão de desonestidade, né? Então parece que não é verdadeiro aquilo que ele fala. Fazem propostas fantásticas que colocam até a própria empresa em situação de risco e causam com isso conflitos frequentes, tanto na empresa como também para com os clientes. Por quê? Prometem, sempre prometem e nem sempre conseguem cumprir as promessas que ora realizar nesse processo. Tá bom, gente? Então vamos para o próximo, o nosso quinto estilo.
o sonhador e aquele cara, aquele indivíduo que gosta de se esnobar. Então são vendedores até brilhantes, porém abstratos, idealistas e ao mesmo tempo irrealistas. O que é isso? Que não são tão reais assim, porque às vezes sonham demais, se esnobam demais com algumas vendas que fazem. Então eles esquecem as realidades daquele momento, as contas, os objetivos, a concorrência, e têm uma tendência a negociar um plano ideal, um outro mundo, né? Veja só, ele consegue criar uma visão de um mundo exterior, um mundo de fora, né? Não aquele que é real mesmo. Estão sempre em busca de negócios e contratos do século. O que é isso? Eles não querem fazer poucas vendas, pequenas vendas, sempre querem atender o melhor cliente, fazer o melhor negócio. E quando isso não acontece, eles criam essa falsa ilusão, uma falsa verdade de que aconteceu uma grande venda. Então, isso é algo que nós precisamos nos questionar também o perfil, né, esse estilo de vendas. O que apreciam é ser recebidos com aplausos, veja só. Então, eles querem estar acima de tudo e de todos. Eles utilizam uma linguagem muito rebuscada e sofisticada. O que é isso? Eles retiram lá da linguagem econômica termos técnicos assim muito elevados. Por quê? Porque são teóricos, pouco concreto no seu olhar, no seu atendimento, na sua prática, são pouco simples, né? E eles se apresentam como os tais, né? O sonhador sempre tem o melhor sonho. O snob é sempre aquela pessoa que quer estar acima de tudo. E isso nós precisamos também perceber e repensar, refutar em nossa mente. Por quê? Nós precisamos assumir uma conduta, um estilo diferenciado. Porque senão, na medida em que nós vamos fazendo as transações comerciais, nós vamos indo e nos dando por conta que nós temos muitos problemas de frustração. Então, este é um perfil que requer muita atenção. E se você tem uma pequena tendência de ser muito sonhador, de se esnobar muito, às vezes uma coisa pequena você faz isso muito grande, comece a repensar, porque esse estilo pode ser corrigido, mas você precisa identificar isso, porque senão com o passar do tempo, isso vai virar um problemão na sua vida. Vai ser algo que de fato vai limitar as tuas oportunidades e vai te isolar das demais pessoas, dos demais vendedores, das pessoas que estão atuando junto ao empreendedorismo, junto ao exercício profissional da venda. Então, se você observa alguém, observe mesmo, para que você possa corrigir em você mesmo. Então, o sonhador é aquele snob, né? É aquele vendedor brilhante, mas idealista e realista. Então, ele não é real, vive muito no mundo dos sonhos, das fantasias. Então, eles buscam grandes vendas, ignoram as pequenas, são teóricos e se apresentam como especialista frente aos produtos e serviços. Eles desenvolvem em si, como eu mencionei antes, um sentimento muito grande de frustração, né? Que com certeza ele deveria estar procurando um psicólogo para que fosse repensar a sua conduta comportamental. Desta forma, nós analisamos então 3 modelos, né? 3 estilos, e agora vamos fazer um pequeno resumo para que juntos nós possamos gravar, fixar este perfil, este estilo de comportamento, para que na sequência a gente possa fazer também esse nosso relatório das aulas de hoje, da aula de hoje, e refletir mais aprofundadamente em casa, lendo e pesquisando. Aproveite esse período, faça pesquisas, para que você possa entender este perfil desta pessoa. Então, nós iniciamos nossa aula falando do mundo das vendas, das atitudes comportamentais dos vendedores.
as habilidades que precisam ser trabalhadas para o êxito da transação comercial. Então, esses pontos negativos que ora refletimos, desses 5 estilos, é importante que você transforme isso em algo positivo. Olhe, analise cada perfil, cada estilo de comportamento e procure trazer para você poder aprimorar essa atitude de uma forma inversa, né? Então, se é um ponto de fato e como a gente identifica um ponto negativo, você precisa observar isso e trazer para a sua vida como um ponto positivo e assim poder agir com mais excelência, tá bom? Então, o primeiro foi o agressivo de alta pressão. Vocês conseguem lembrar? O que é o agressivo de alta pressão? Então, vamos juntos. É aquele que quer fazer a venda a todo custo, né? Que trava aquela batalha de poder, ele como vendedor, se coloca como aquele que conhece tudo de forma técnica, porque para ele interessa é vender, né? E o cliente, ele não é visto dessa forma, ele é visto como alguém que não conhece nada. Então, de um lado, aquele cara intocável, aquele vendedor que massacra as informações, que não aceita as informações do cliente. Tanto é que ele despreza o cliente, porque o foco dele, acima de tudo, são informações técnicas de alto nível, fazendo com que o produto ou o serviço esteja sempre acima daquilo que o cliente sabe. Por isso que ele coloca o cliente como alguém ignorante em relação àquele produto ou aquele serviço que ele ora apresenta. Muito bem? Então está gravado. O agressivo de alta pressão, venda a todo custo, trava uma luta de poder, despreza o cliente, o foco é algumas informações técnicas do produto ou do serviço e, acima de tudo, ele faz do cliente alguém ignorante no assunto, tá bom? Nós temos também o segundo estilo que foi já lido, já analisado, que é aquele indiferente ou sonâmbulo, né? Quando fala de indiferente sonâmbulo, vocês já logo vão mentalizando situações, né? Aquele que vende sem empatia, aquele que não se coloca no lugar do outro, do cliente, ele está sempre, para ele de qualquer jeito tá bom. Se você faz uma pergunta, o que se disse? Então isso é um estilo comportamental daquele que age com indiferença, que está sonâmbulo. Não busca persuadir, seduzir, não se aproxima muito nas relações com o cliente, né? Parece estar sempre perdido, sem saber o que dizer e muito menos o que fazer. Beleza? Conseguiu mentalizar? Indiferente ou sonâmbulo, aquele que vende sem empatia. O que é empatia? Não se coloca no lugar do cliente, não busca persuadir nem seduzir o cliente e parece estar sempre perdido, sem saber o que fazer e muito menos o que dizer. Muito bem? Vamos para o outro. Amável ou capacho. Este é um perfil que com certeza você lembra. Aquela pessoa que não se impõe junto com o cliente, que evita acima de tudo qualquer divergência. O cliente fala, é isso aí mesmo. O senhor tem razão, esse produto não presta. Ele diz para o cliente, o senhor tem toda a razão, isso aqui não vale nada. Vocês viram como é interessante? Porque ele não quer travar uma batalha, né? Justificando ou até mesmo apresentando uma questão técnica do produto. Pega um exemplo, a pessoa compra um produto, chega em casa, instala de qualquer jeito, queima o produto, leva de volta na empresa e ele não se preocupa em perguntar como que o senhor instalou. Nossa, mas esses produtos nunca dão problema. Como é que foi? Né? O senhor colocou em 220, 127, o senhor ligou assim, ligou assado? Ele não está nem aí, o senhor tem razão, isso aí não vale nada, isso aí não presta, desculpe a expressão, mas é exatamente assim, porque ele quer ser amado pelo cliente. Ou aquele cara lá é um cara que, além de resolver o meu problema, ele é um cara muito bom, ele se colocou no meu lugar, né? Veja só como isso é forte, né? Então, para vender, faz descontos, prolonga prazo, não está nem aí para as regras da empresa, ele quer vender, né? Então ele quer dar um jeito de vender. Por isso que no final das contas ele sempre passa como aquele cara amável, que busca sempre agradar o cliente, né?
E a gente percebe muito que esse estilo, particularmente, não fica muito tempo na empresa, né? Porque as pessoas começam a perceber que dentro da empresa ele tem uma relação com os clientes, sim, mas que não soma muito para a empresa e sim traz problemas para a empresa na maioria das situações. Outro caso, né, que é o quarto caso, quarto estilo, que é aquele manipulador ou espertalhão. Quando se fala de espertalhão, com certeza você já tem algo assim na sua mente. Dá a impressão que é desonesto, parece que quer dar um nó, como se dizia na época lá do meu avô, da minha avó, meus pais, e até hoje a gente fala, né, que é aquele indivíduo que vai passar a perna, vai dar um nó, né? Então dá a impressão que esse indivíduo espertalhão, ele sempre faz isso, e de fato, em muitas situações pode até fazê-lo, mas dá aquela impressão de que a situação está controlada, que ele consegue, que ele dá o jeito, e isso muitas vezes faz com que o próprio cliente fique duvidando da verdadeira condição daquele produto ou até mesmo do posicionamento da empresa. Então, dá a impressão que é desonesto. As propostas fantásticas, se coloca diante da empresa como aquele cara que está a favor do cliente, mas que tem que resolver disso ou daquela forma, e ao mesmo tempo ele coloca em risco sempre a empresa pelas suas atitudes, pelas suas promessas, né? Causam conflitos frequentes tanto na empresa como para com o cliente, sempre está tendo problema, porque é aquele cara que quer manipular, e quando encontram alguém com um estilo comportamental, um perfil comportamental, dá essas divergências e acabam tendo-se o desenrolar da situação muitos problemas, tanto para a empresa como para o cliente. Por quê? Promete demais, né? Promete sempre, vai dar um jeito, vai resolver, e nem sempre este é o perfil comportamental da própria empresa. Deu para gravar? Manipulador espertalhão, é aquele que dá a impressão que é desonesto, que faz propostas fantásticas, que coloca a empresa em situação de risco em muitas situações. Causa conflitos frequentes, tanto com a empresa quanto com o cliente. Por quê? Promete sempre e volta a prometer. Tranquilo? O sonhador e o snob. O que é isso, gente? Aquele que sonha demais, como vocês viram antes quando a gente deu a primeira analisada nessa situação. E vive no mundo dos sonhos, está sempre, parece que está numa outra hemisfera, parece que está num outro horizonte, num outro universo. Então é aquele vendedor que parece ser, nossa, brilhante, mas pouco idealista e irrealista. Então, idealista e ao mesmo tempo irrealista. Não é tão real, vive muito no mundo imaginário, no mundo dos sonhos. Então ele não busca pequenas transações comerciais. Para ele, ele quer sempre fazer o maior, a maior venda, o maior fechamento, a maior entrega de produtos, quer atender o cliente mais bem sucedido. Então esse é um perfil, um estilo também presente no comércio, né? Então ele é muito teórico e apresenta-se como se fosse um especialista frente aos produtos e serviços que está colocando à disposição do cliente. E isso ao mesmo tempo ele assusta o cliente. Por quê? Será que tudo isso que o vendedor falou é verdade? Será que é isso mesmo? Nunca mais o senhor vai ter problema. O senhor adquirindo esse problema. O senhor parou esse negócio de bagunça, de ter que resolver os problemas de madrugada, que isso estourou, aquilo arrebentou, aquilo entrou em curto. Isso nunca mais. O senhor adquirindo esse produto, pode esquecer. Quantos anos o senhor tem? Tantos mil. O senhor vai viver 3 vezes essa idade e esse produto não vai dar problema. Então, com certeza, você também consegue visualizar este vendedor muito sonhador, está num outro mundo, né? Esse produto um dia vai ter problema, né? Mas ele apresenta o produto como algo que nunca vai dar problema para o cliente. Diz que tem garantia e tal, mas ao mesmo tempo ele tem um problema muito grande consigo mesmo, porque ele desenvolve um sentimento de frustração. Quando não acontece um bom negócio, quando não consegue se esnobar frente a uma transação comercial bem sucedida,
e começa a se frustrar. Aquele indivíduo que se separa do grupo, se isola lá no cantinho, porque não consegue estabelecer relações interpessoais. Beleza, gente? Então estes foram os 5 estilos que ora estudamos nesta noite, né? Nós estávamos sem sinal na internet, mas esta aula está sendo gravada, você está recebendo o link, vai poder assistir. E agora também nós precisamos fazer a nossa atividade do módulo, né? Então o que você precisa fazer? Se você quiser acompanhar, lá na página 17, é importante que você acompanhe também o seu material de apoio. Então elabore algumas questões referentes ao mau atendimento e faça uma pesquisa via redes sociais ou até mesmo se você quiser entrevistar as pessoas mais próximas de ti, dar uma ligadinha, pedir a respeito destes comportamentos que nós ora estudamos. Então você tem que pedir para as pessoas sobre os estilos comportamentais dos profissionais de venda estudados nesta ocasião. Tá bom, gente? Então estes 5 estilos que não são muito bem vistos, então eles são ineficientes, não é aconselhável, né? Peça para as pessoas que você tem contato, né? Se elas já viveram situações assim, se percebe, mas lembre-se de nunca, de hipótese alguma, citar nomes. Em momento algum, você cita nomes de algum vendedor, de algum atendente, tá bom? Então você precisa realizar um relatório e encaminhar para a secretaria da escola, tá bom, gente? Ficou claro? Então você precisa elaborar um relatório com base numa pequena pesquisa. Então você acha um meio, a dinâmica que você quiser adotar para fazer essa pesquisa. Peça para o pai, peça para a mãe, para o esposo, para a namorada, para o namorado, enfim, para os irmãos, para os avós, os vizinhos que você tem um certo contato, mas sempre lembrando aquilo que nós falamos no início. Nós estamos vivendo em isolamento social, se não vá para a rua fazer isso. Pergunte para as pessoas, faça um relatório descrevendo um pouco de cada resposta que você recebeu sobre esses 5 comportamentos, esses 5 estilos comportamentais que hoje nós estudamos. O agressivo, de alta pressão, o indiferente, sonâmbulo, o amável, o capacho, né, o manipulador e espertalhão, o sonhador e aquele que também sempre, em muitas ocasiões, age com um certo esnobo, fica se colocando acima dos demais. Entendido? Tranquilo? Espero que esta aula possa ter sido de bom proveito para todos, né? Esta reflexão que ora realizamos, hoje o tempo um pouco mais reduzido, possa estar contribuindo para o seu crescimento intelectual e que você possa estar aproveitando esse momento de isolamento social e também aprofundar os conhecimentos no que diz respeito a estas atitudes comportamentais não muito bem vistas de forma alguma no profissional de vendas. E desde já faço o convite para que você assista os demais vídeos também das aulas anteriores. Você pode acessar, quem não tiver o acesso é só me chamar no WhatsApp ou ligar na secretaria da escola aqui da Jumper de Planalto e fazer também algumas atividades de módulos passados para que você não fique muito parado nesse período. Aproveite esse tempo que você está em casa para assim aprimorar e ampliar os seus conhecimentos. E desta forma, venho agradecer a sua atenção, a sua companhia até agora e que Deus possa continuar abençoando a você, abençoando a sua família e que nós possamos, prevenidos, estar sempre atentos para não contagiarmos as pessoas e não sermos contagiados com o Covid-19 que está aí batendo na porta de muitas casas. Tome muito cuidado e até a próxima aula.